Bom, o que é a Agenda 2030, ou também conhecido como os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Bom, é um compromisso internacional firmado no âmbito da Organização das Nações Unidas, a ONU, pelos seus 193 países integrantes. Esse compromisso internacional foi firmado com uma previsão de conclusão no intervalo de 15 anos e foi firmado em 2015, após um amadurecimento do que era conhecido Objetivos do Desenvolvimento ou Objetivos do Milênio. Os Objetivos do Milênio ficaram vigentes até 2015, e de 2015 em diante, como um desdobramento dos ODM, como eram chamados, foi criada a Agenda 2030, a Agenda 2030, ou também o conhecido Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são sinônimos, né? Os 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com vigência de 2015 até 2030. Significa que, até 2030, nós temos uma série de compromissos e metas a serem alcançadas para que a Agenda 2030 possa ser exitosa. Quantos objetivos essa agenda possui? Como o seu nome alternativo, né, um dos seus nomes já indica, são 17 objetivos. E também, como a sua nomenclatura já deixa bem claro, né, não se trata apenas de objetivos correlacionados ao meio ambiente. O meio ambiente é um componente importante das diversas metas, dos diversos objetivos dessa agenda internacional. Porém, não é o único componente. Ele faz parte, mas não é o único. Ele faz parte com muita importância, com muita força, mas não é o único. Porque se trata de uma agenda que aborda o desenvolvimento sustentável. Então, aspectos sociais, econômicos, né, culturais, são parte integrante deste documento internacional. A agenda, por sua vez, ela possui 17 objetivos, mas se desdobra em algumas metas. Esses objetivos se desdobram em diversas metas, totalizando 169 metas. Então, se parte dos 17 objetivos até as 169 metas, distribuída dentre esses diversos ODS, né, esses diversos objetivos. E esses objetivos, eles são, como já falei anteriormente, né, de diversas ordens, né, assim, não está só relacionado ao meio ambiente, né? Então, a gente tem temas que são relacionados ao aspecto social e cultural, como a igualdade de gênero, aspectos correlacionados à fome, ao econômico e ao social, como o combate à fome, né? Dentre outros diversos temas, né? Existem 5 pontos centrais, né? 5 abrangências centrais da Agenda 2030, né? Ou áreas de importância também, que a gente chama de 5 P's. Então, para além dos 17 objetivos, né, que se desdobram em 169 metas, nós temos as 5 áreas de importância, né? Temos essas 5 áreas de importância da Agenda 2030, que norteiam os 17 objetivos e essas 169 metas. Essas áreas de importância são como pontos catalisadores, né, do processo. São pontos que sintetizam os principais aspectos que essa agenda tenta abordar. E quais são essas 5 áreas de importância, né, que a gente chama de 5 P's, P's de pato, né? 5 P's. As áreas são, o primeiro P seria pessoas, o segundo P seria prosperidade,
o terceiro, paz, o quarto, parcerias e o quinto, planeta. Então, você vê que há uma abordagem muito ampla, né, trazida por essa agenda internacional chamada Agenda 2030. Qual é o horizonte de cumprimento? Eu já falei, o ano de 2030. Até 2030, os países que se comprometeram com esse compromisso, né, com essa agenda internacional, irão, juntamente com os outros demais Estados-nação, mostrar ao mundo, né, demonstrar para a sociedade o que dessa agenda foi cumprida, né, o que dessa agenda foi executado, né. E provavelmente em 2030 um novo compromisso poderá vir a surgir, como foi a evolução dos ODM, que se transformou em ODS, que se transformou em Agenda 2030. Então, ao término de 2030, né, ao alcance, quando chegarmos em 2030, provavelmente vai haver uma revisão desse documento para que se possa pensar quais são os instrumentos novos, os compromissos novos, alguns talvez, eu espero que poucos, né, não tenham sido cumpridos, que a gente tenha que realmente pensar uma estratégia nova de execução e cumprimento, né, desses objetivos e dessas metas, enfim. Então, em síntese, seria isso, né, o significado da Agenda 2030, né? Por isso, inclusive, a gente entende 17 ODS, né, que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aí por isso a gente passa a entender também o porquê a Agenda 2030, porque é uma agenda que tem como horizonte de cumprimento o ano de 2030, né? E a gente fala 17 ODS, 17 ODS, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quais são esses objetivos, né? O primeiro é a erradicação da pobreza. Todos eles são bem ousados, tá? São objetivos que se desdobram em algumas metas. Não são metas, cada objetivo tem o mesmo quantitativo de meta, não. São metas que, dependendo do objetivo, você vai ter mais em um, menos em outro, mas a totalidade dessas metas totaliza 169. Né? Então, o primeiro objetivo é a erradicação da pobreza, o segundo é o Fome Zero, o terceiro é saúde e bem-estar, o quarto, educação de qualidade, o quinto, igualdade de gênero, o sexto, água potável e saneamento, o sétimo, energia limpa e acessível, o oitavo, emprego digno e crescimento econômico, o nono, indústria, inovação e infraestrutura, o décimo, redução das desigualdades, o 11º, cidades e comunidades sustentáveis, o 12º, consumo e produção responsáveis, o 13º, combate às alterações climáticas, o 14º, vida debaixo da água, ou vida na água, o 15º, vida sobre a terra, né, vida terrestre, o 16º, paz, justiça e instituições fortes, e o 17º, parcerias e meios de implementação. Então, você vê que a abrangência, como eu já havia falado, é muito significativa, né? Existe uma abrangência bem generosa, né, de temas e de aspectos que a agenda tenta abordar. Né? Qual seria a importância dessa agenda para os municípios? Né? A gente fala que é uma agenda que foi firmada, né, no âmbito dos estados-nação, né, dos países, é uma agenda internacional, vários países, né, foram signatários, né, assinaram esse compromisso, se comprometeram com essa agenda. E qual a importância dessa agenda para os municípios? Ora, as pessoas moram em municípios. Né? O Brasil ele é um conjunto, em última análise, de municípios. Então, diversas metas, diversos os 17 objetivos, né, eles precisam ser executados, cumpridos, né? Eles precisam ser alcançados no território dos municípios, que é onde as pessoas vivem. Né? A gente diz que mora num país, mora num estado, né? Mora no Brasil, mora no estado de Pernambuco, no estado de São Paulo, mas em última análise a gente mora numa cidade. É numa cidade onde as coisas, a vida das pessoas se desenrolam, né? Onde os dilemas, os desafios sociais, econômicos e ambientais acontecem. Então, é claro que a gente tem que olhar
do local para o global, né? Tem que ter essa visão, né, de pensar soluções locais e, ao mesmo tempo, soluções que envolvam a comunidade internacional, a exemplo da própria Agenda 2030. Mas o compromisso ele tem que se materializar em uma cidade, né, em um município. E aí onde as prefeituras são fundamentais nesse processo, as escolas municipais, né, as escolas que estão ali no território daquela determinada cidade serão fundamentais num processo, inclusive, de conscientização do que é a Agenda 2030, né, de qual é a sua importância, de como alcançar essas 169 metas dessa agenda, né, que compõem, né, os 17 objetivos. Então, é de suma importância, né, o município nesse processo, né? Diversos temas têm a ver direta ou indiretamente com o que a administração pública municipal faz, né? Exemplo de saneamento, né? A própria redução das desigualdades, né? O município pode ter uma atuação direta, né, importante nesse processo, né? A garantia da saúde, né, e do bem-estar das pessoas, né, com programas de saúde da família, com atendimento em postos de saúde, né, com programas que sejam eficientes, né, que cheguem ao alcance da população que mora nesse determinado município, né? Enfim, a parte também, muitos dos nossos municípios possuem áreas verdes, né, remanescentes de Mata Atlântica, sobretudo Mata Atlântica, que é um bioma onde a população avançou, né, sobre esse bioma e existem muitos assentamentos humanos, né, tanto urbanos como rurais, nas áreas que são remanescentes de Mata Atlântica. Então é isso, né? Então a importância inegável, indiscutível dessa agenda para a administração pública, né? Para todos os agentes da administração de um município, né? Seja a administração pública, como eu já falei, mas também o próprio setor privado, né? As empresas locais, né? E também o terceiro setor, as organizações sem fins lucrativos, as ONGs, né? As organizações sociais, os sindicatos, a associação de moradores, enfim. Então, esse é o recado, né? Que não há nada de bicho, nem nada misterioso nessa agenda, não tem nada que seja inalcançável, né? Tanto do ponto de vista da compreensão, né, do que se trata essa agenda, como do ponto de vista da execução, que é o objetivo final, né? É entender para fazer cumprir, é entender para executar, é entender para colocar ela na vida real. Essa agenda tem que ser realizada, ela não pode ficar no papel. Esse é o nosso compromisso, né, enquanto cidadão brasileiro, enquanto cidadão de cada município, de cada cidade em que vivemos, né? Lembrando sempre que não se trata de uma agenda voltada exclusivamente para o meio ambiente. Nós temos uma ferramenta muito importante disponibilizada pela Confederação Nacional de Municípios, né, onde você pode ver lá, né, a evolução municipal, né, um simulador de metas de cada município brasileiro e ver e constatar isso que eu estou falando aqui. Não se trata apenas de uma agenda, que já seria muito importante, né, se fosse apenas do aspecto meio ambiente que nós estivéssemos tratando, mas não. O aspecto ambiental ele é um aspecto muito relevante e permeia toda a discussão da agenda, mas ele é só um dos aspectos, né? Existem vários outros. Claro que todos eles permeados pela questão ambiental, porque a gente tem que garantir um desenvolvimento que inclua todas as pessoas, que retirem as pessoas de condições, muitas vezes, de miserabilidade, de fragilidade, né? Enfim, reduzir a desigualdade do país sem sacrificar, né, a capacidade do planeta, né, manter a vida, né? Não adianta a gente garantir um desenvolvimento que seja um desenvolvimento que sacrifique, né, logo mais à frente, né, a própria vida no planeta, inclusive a nossa vida no planeta, porque nós somos seres que vivem, né, nesse planeta, nós não somos seres apartados, né, do planeta, precisamos dele para sobreviver. Então, não adianta sacrificar o planeta em detrimento de um desenvolvimento, né? Seja na nossa geração atual, seja para gerações futuras, né? Até porque esse é o conceito
em síntese, né, diante de tantos conceitos que já foram abordados e ainda são, mas em síntese, o conceito de desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaça, né, o bem-estar, né, os anseios, né, que garanta, né, uma qualidade de vida, né, enfim, das gerações atuais, né, sem sacrificar as gerações futuras. Então, é um olhar também para frente, para o futuro. Né? É um olhar para hoje e um olhar para o amanhã. Então, por isso, o compromisso maior da Agenda 2030 é com o desenvolvimento sustentável. Então, é isso, esse é o recado. Né? Eu espero que tenha sido uma explicação transparente, clara, né? Didática, produtiva. Né? E agora é isso, é colocar a mão na massa, os municípios já vêm fazendo isso, que continuem fazendo o papel importante de tirar essa agenda internacional tão relevante do papel.